Como foi o nosso planejamento para vir para Portugal? Você já deve ter ouvido falar sobre pessoas que imigraram para Portugal ou para outro país, logo em seguida voltaram para o Brasil. O pior ainda, com uma na frente e outra atrás. Oxalá se também não voltaram cheios de dívidas. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Peterson Bruno. Eu larguei a contabilidade no Brasil para trabalhar de soldador aqui na Europa. Lembrando que imigramos para Portugal, mas trabalho na Espanha atualmente. Como que funciona isso de morar em Portugal e trabalhar na Espanha? Para isso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações porque eu sempre estou postando vídeos relacionados. Pessoal, graças a Deus já faz 2 anos que imigramos para Portugal. A princípio eu pensei que não ia ser aquela maravilha, né? Eu cheguei aqui e falei, cara, não tava com tanta expectativa, né? Mas graças a Deus as coisas estão melhor do que eu imaginava. Isso, galera, acontece por causa do planejamento. Tem pessoas que não gostam de planejar, gostam de fazer viagem de última hora, gostam de comprar um carro de última hora ou comprar outras coisas de última hora, ou seja, pela impulsão. E quantos brasileiros que não imigraram, seja para a Europa ou para a América, por causa da impulsão? Ou seja, o Brasil tá ruim, as coisas não tá tão legal e essas pessoas, eu vou imigrar também. E o que acontece? Tem dívidas no Brasil, ela ainda faz mais dívida, ou seja, compra as passagens no cartão de crédito, chega aqui na Europa, em Portugal, na Espanha, na França, ou seja, chega nesse país que vai residir sem dinheiro e aí, meu irmão, tem que trabalhar aqui para pagar ainda as passagens que veio de lá para cá e aí começa um peteco total. Basicamente, nós passamos 2 anos planejando a nossa viagem aqui para Portugal. Lembrando que essa era uma brincadeira que tínhamos desde quando éramos adolescentes. Lembrando que eu conheci a Débora mais ou menos ali com 17 anos. A gente sempre questionava sobre filho, casamento e de vez em quando a gente questionava se ela tinha coragem ou se eu tinha coragem de morar em outro país. E eu falava, eu acho que eu tenho. E então foi uma dessas brincadeiras que a coisa foi ficando mais séria. A Débora começou a seguir alguns influencers daqui de Portugal e aí ela começava a me mandar vídeo e tal. E a gente convidou um casal de primo dela para vir para cá também, para imigrar junto com a gente. Então, hoje a gente tá aqui sozinho praticamente, a gente não tem família aqui, a gente tem amigos, fizemos muitos amigos aqui, mas de família a gente não tem ninguém aqui. Mas era pra gente vir com outro casal de primo nosso, que no meio do caminho eles desistiram, a gente começou a planejar, a gente não desistiu e hoje a gente está aqui. Mas eu vou explicar para vocês como que foi esse planejamento, como que as coisas aconteceram, que às vezes é assim, as pessoas estão querendo emigrar, surge aquela ideia, aquela especulação, amor, você tem coragem? E a outra pessoa, eu tenho. E é numa dessas brincadeiras, você tem coragem, que a coisa vai ficando séria. Foi assim que aconteceu comigo com a Débora. Então eu vou explicar pra vocês. Casei com a Débora novo, tinha 19 anos, e assim que a gente casou, a gente começou a construção de uma casa. E essa casa a gente pegou empréstimo para construir. É lógico que o empréstimo não deu, a gente teve que cobrir a maior parte do dinheiro também para acabar essa construção. E quando eu casei, o meu trabalho não estava me pagando o suficiente, porque eu fazia faculdade, pagava ali cerca de R$ 400 de parcela de faculdade, então tinha praticamente a parcela do empréstimo que eu peguei para construir, mais a faculdade, então já tomava quase todo o meu salário. Então eu fui mais louco ainda, eu comprei um carro em carta de crédito de consórcio para trabalhar no Uber, assim ganhando mais eu conseguiria manter. É lógico que eu trabalhava mais e mais e mais, né? Então, galera, nessa época que eu estava na faculdade, eu era metalúrgico, tá? Era montador, soldador e polidor. É lógico que não é essa solda que eu faço aqui hoje, tá? Uma solda mais simples, que é solda que vai acabamento, mas isso não vem ao caso. Então, eu saí da metalúrgica e fui trabalhar de Uber. Trabalhei 2 anos no Uber e assim a gente conseguiu. E nessa ideia que ela fez direito, eu fiz ciências contábeis e foi em uma dessas ocasiões, vamos mudar para Portugal, você tem coragem e tal, que a gente pegou e decidiu. Mas como que foi essa decisão? Se eu não me engano, foi em meados de 2020, eu já tinha acabado a faculdade e eu tava nessa trabalhava de metalúrgico e trabalhava no Uber, enfim, nem lembro mais como que tava a minha vida. Eu não tinha inserido ainda no mercado de trabalho de ciências contábeis, ou seja, a galera da minha turma trabalhava no escritório e eu não, porque não tinha como eu fazer um estágio, porque as minhas despesas eram altas, tá? Então eu recebi uma proposta, uma oportunidade para trabalhar no escritório de contabilidade. Só que para mim ir para o escritório de
contabilidade, teve que ter todo um malabarismo, tá? O que é que acontece? Eu falei assim, amor, a gente vai terminar de pagar o financiamento não, minto, o empréstimo da casa para mim entrar no escritório de contabilidade, que eu ia receber pouco, ia praticamente estar fazendo um estágio, eu ia receber pouco mais de que um estágio. Só para ilustrar para vocês aqui, eu recebia mais ou menos 4 mil reais trabalhando como metalúrgico ou como Uber, e lá eu ia, tipo, ganhar uns 1.200 reais. Então, meu salário ia cair muito, só porque eu queria, porque eu fiz a faculdade para ser um contador. Para mim ser um contador, eu tinha que trabalhar no escritório de contabilidade. Para trabalhar no escritório de contabilidade, eu tinha que começar de baixo, tá? E antes de eu entrar nesse mundo contábil, no escritório de contabilidade, a gente já tinha essas conversinhas, tá? Mas para mim entrar no escritório de contabilidade, eu tive que quitar esse empréstimo, porque senão as contas não iam fechar. Então eu trabalhei pra caramba, a gente quitou o empréstimo. Daí a gente tinha a despesa de casa e a parcela do Gol G6 que a gente tinha, tá? A gente tinha isso aí. Então até aí tudo bem. Quando eu entro no escritório de contabilidade, primeiro que o salário desmotiva, né? Eu não tinha aquela motivação porque o salário era uma porcaria, R$ 1.200, se eu não me engano. E daí o que acontece? Eu começo a trabalhar, a coisa é muito mais complexa, arrancava toda a minha barba, às vezes você vai fazer lançamento de nota ou algo, só para ilustrar para vocês aqui. Puxou uma guia de IPI, você apurou o IPI tudo corretamente, o ICMS, e aí você manda para o cliente errado, e a guia é de 120 mil reais, e o cliente paga a guia do outro cliente, vira aquele PT, que aí o outro cliente tem que pagar multa, aquilo tá virando um caos na minha vida, enfim. E eu começo a ver notas de empresas que, por exemplo, a vidraçaria que eu lembro que tinha lá. E essa empresa só de IPI pagava 120 mil reais. Ah, porra, cara, esse cara paga 120 mil reais só de IPI, quanto que essa empresa não fatura? E isso foi surgindo um interesse para empreender. E eu fui ficando desmotivado com a contabilidade. Ah, Bruno, mas você poderia empreender na contabilidade, não sei o que? Poderia, mas eu não queria, tá? E aí, para compensar, sempre na sexta-feira eu fazia Uber na sexta-feira à noite, de sexta para sábado e de sábado para domingo, para compensar esse salário que eu ganhava aí na contabilidade. E eu tava lendo o livro do Flávio Augusto, de Ponto de Inflexão. E quando foi mais ou menos, acho que em um sábado, num determinado sábado, eu terminei de ler o livro do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão, e quando ele fala que tá lá na janela do prédio lá em Nova York, que assinou o contrato lá com o contrato bilionário lá que vendeu a empresa dele, ele começou a chorar, começou a olhar o reflexo na janela. Enfim, o livro fala sobre os pontos de inflexões, decisões difíceis que ele tomou na vida dele para ele chegar onde que ele chegou. Praticamente hoje o cara é bilionário, né? E eu comecei a chorar junto. Acho que eu nunca chorei em nenhum livro, e nesse livro do Flávio Augusto eu chorei. E aí eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero a contabilidade. Não, eu não quero. Nesse caminho da contabilidade, eu já tinha traçado várias possibilidades. Ah, eu quero ser um auditor, eu quero fazer isso, eu posso montar empresa, não sei o quê. Só que quando eu comecei a trabalhar na contabilidade, eu fui ficando desmotivado, tá? E foi nesse momento, eu lembro até o local, tá, galera? Eu lembro até o local onde que eu tava, dentro do carro, esperando a corrida do Uber. Eu comecei a chorar, peguei o celular e mandei pra Débora, você ainda tem interesse de ir pra Portugal? E ela falou, claro, tal, não sei o quê. Eu falei, então vamos começar a planejar pra gente ir. Então, a partir desse momento que eu li o livro, que eu terminei de ler o livro do Flávio Augusto, adiante, foram 2 anos planejando, tá? Então, primeiro teve uma especulação, aquelas brincadeiras, e depois isso aí teve 2 anos de planejamento. Só pra vocês entenderem que a minha vida sempre foi assim, tá? Eu acho que é importante às vezes você olha uma pessoa que consegue algumas coisinhas na vida e você acha que ela tem sorte, mas eu, por exemplo, tenho algumas coisinhas que não é muito, tá? Não quero ser soberba, mas é tudo planejado. Por exemplo, quando eu fui entrar na contabilidade, já tinha quitado o empréstimo que eu tinha pegado para construir a casa, então já estava com menos alguns dívidas. E aí eu peguei e falei assim, amor, então vamos fazer o seguinte, a gente vai terminar de quitar o Gol G6. A Débora tinha uma moto, uma Fan 160 2017. A gente termina de quitar o Gol. A gente tem algumas continhas aqui que a gente nunca foi de muitas contas.
A gente pega essas continhas aqui e aí a gente faz, a gente ia vir para cá em 2021. E aí em 2021 a gente faz a mudança, a gente vende as nossas coisas, vende o carro e com o dinheiro do carro a gente vai. O carro a gente ia vender por mais ou menos 30 mil reais, a moto a gente ia vender por mais ou menos 10 mil reais, daria 40 mil reais. A gente fez as contas, 40 mil reais convertendo, nem sei quanto que ia dar, deixa eu fazer aqui mais ou menos. Quando a gente veio, a gente pagou em média 5,30 de cotação. Então a gente queria, só que a gente não ia trazer 40 mil reais, tá? Porque de todo esse dinheiro que a gente ia trazer, a gente ia ainda comprar as passagens, tá? Então vamos supor que 40 mil reais, a passagem na época a gente pagou mais ou menos 12 mil reais, então dá 28 mil reais. 28 mil reais dividido por 5,30, que foi mais ou menos o que a gente pagou, daria 5.283 euros, tá? Só que a gente não trouxe isso tudo não, tá? Eu vou explicar para vocês depois. E aí a gente começou a fazer esse planejamento. A gente ia vir em 2021, e aí teve a pandemia, aquela coiseira toda. E aí no meio do caminho a Débora pega e fica grávida do João Miguel. E aí a gente já tinha conversado com a tia da Débora que ia recepcionar nós aqui e tal. A gente ia entrar com carta convite. Na época não tinha essa questão de visto de trabalho, essas coisas não tinha não. Aqui se você quisesse entrar era ilegal por manifestação de interesse. A gente entrou ilegal. Manifestação, a gente fez a manifestação de interesse, tá? E aí no meio do caminho a Débora pega e fica grávida. Aí, eu lembro que a gente ligou um dia pra tia da Débora, ela falou, vocês não vão vir mais, agora essa mulher tá grávida. Eu falei assim, tia, a gente vai ainda, isso aqui não vai impedir nós em nada. E a gente eu cheguei na minha mãe, falei assim, mãe, eu tô com uma ideia aí, eu tô querendo emigrar pra Portugal, assim, assim, assim. Ela, meu filho, eu não quero que você muda de país, vai ficar muito longe, que não sei o quê. Falei assim, mãe, a minha ideia é ir para Portugal, ganhar dinheiro e montar um negócio aqui para mim. Minha mãe sabe qual que é o negócio que eu quero montar. Enfim, às vezes eu posso chegar lá hoje e nem montar esse negócio. Acho que a gente vai montar outros negócios e só depois na frente a gente conseguir esse. Mãe, eu vou lá, ganho dinheiro assim, 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 fico tantos anos lá e volto. Minha intenção sempre foi ganhar dinheiro e voltar pro Brasil, tá, galera? Tem gente que vem pra cá, gosta e fica. Eu não. Nunca, sempre meu pensamento toda hora tá no Brasil, tá em Goiânia. Sou goiano, meu pensamento, eu amo Goiânia, eu quero voltar pra Goiânia. E também tem essa questão, né, que eu prometi para minha mãe. Eu não tive coragem de sair de Goiânia sem a bênção da minha mãe. Eu sempre tem isso, né? Primeiro tem que pegar a bênção de Deus e a bênção da minha mãe. Você vai aprovar, então, porque Deus vai me abençoar e eu sei que o que der e vier lá fora eu vou conseguir passar. E aí a gente chegou nos pais da Débora. Os pais da Débora foram mais compreensivos do que minha mãe. Minha mãe é mãe. Enfim, e aí, quando a Débora ficou grávida, os pais dela falaram, vocês vão migrar ainda e tal, acho que esse ficou tipo naquela expectativa assim, não, agora ela tá grávida, vai ganhar um menino, vai ter como migrar. A gente não tirou da cabeça. Então, quando a gente veio pra cá em 2022, o João Miguel tava com 7 meses, ele é de outubro, ele tava com 7 meses, 8 meses mais ou menos isso aí. E a gente migrou com o João Miguel praticamente recém-nascido. Agora vocês pensam, duas pessoas com, se eu não me engano, a gente tinha 22 anos de idade. 22 anos de idade com uma criança de 7, 8 meses em outro país começando a vida do zero. Cara, quão difícil foi pra nós, tá? Mas por que que isso foi importante? Por que eu acho que por mais que todas as dificuldades venham na nossa vida, a gente soube lidar com elas, porque a gente teve um planejamento, tá? Então, primeiro a gente tinha um financiamento, não, um empréstimo, a gente quitou o empréstimo. Segundo, a gente tinha a parcela do Gol, a gente quitou as parcelas do Gol. Terceiro, quando a gente foi vir pra cá, a gente não tinha dívida nenhuma no Brasil, nem no Nubank, minto. A gente tinha conta de Nubank só da Spotify. Até hoje eu tenho. A única conta do Brasil que eu tenho no Brasil é Spotify. Não tem mais nenhuma. Se eu quiser fazer conta lá, às vezes vira e mexe, eu quero comprar alguma coisa, eu compro. Mas não tem conta. E quando a gente veio pra cá, a gente vendeu o Gol, vendeu a moto da Débora, vendeu alguns móveis, algumas coisas lá, mas é dinheiro pouco, né? O dinheiro que fez volume mesmo foi o do Gol e da moto. A gente comprou as passagens com o dinheiro do Gol, cerca de 11 mil reais. A gente vendeu o Gol por 32 mil reais na época. A gente tava pensando em vender por 30, só que com aquele aumento de preço dos carros, tudo, aquela loucura, a gente conseguiu vender por mais do que a gente comprava ainda. A gente comprou por 29 e vendeu por 32. 32 mil menos mais ou menos uns 11. Deixa eu ver quantos que dá aqui, que eu tô ruim de conta. 32 mil menos 11 dá 21. Isso, 21 mil reais. Dividido por 5,30, a gente trouxe mais ou menos 3.900 euros, tá? E aí o dinheiro da moto da Débora a gente deixou na conta dela. Amor, a gente só vai usar esse dinheiro se a gente precisar mesmo, tá?
E acabou que no final a gente precisou, porque precisou dar calção aqui, a gente demorou pra caramba pra conseguir um apartamento aqui. Aquela loucura de um caos que não achava apartamento, quando achava, enfim. Tá, eu acho que até hoje tá assim, né? E aí a gente depois precisou converter esses 10 mil reais para euros para comprar, se eu não me engano, a mesa, a máquina de lavar e para dar esse calção. E a gente converteu. O que é importante aqui de tudo, galera? Porque a gente teve um planejamento e a gente saiu sem dívida. Quantas pessoas que não saem do Brasil, que vêm para cá com dívida, vêm para cá comprar as passagens no cartão de crédito, tá? Não tô falando mal, às vezes as pessoas conseguem, mas é mais difícil, você tá entendendo? É mais difícil porque sua cabeça tá, nossa, eu tenho que conseguir um trabalho porque eu tenho que pagar aquela fatura, não sei o quê. Pior ainda, quando você compra no nome de outra pessoa, meu amigo, você não tá entendendo. E aí, as coisas começam a petecar. Vem pra cá, ganha um salário mínimo, ganha, sei lá, 750 euros, 800 euros, tem que pagar um quarto de 400, tem que gastar 200 com comida, já foi 600, sobrou 200, aí tem que pagar aquela conta no Brasil, a vida peteca. As coisas não tá dando certo, aí o cara fala, não tá dando certo. Pega e volta pro Brasil. É isso que acontece. O que é a base de tudo? De novo, falar planejamento. Então a gente passou 2 anos. É lógico que teve uma série de acontecimentos para a gente tomar essa decisão. Depois que a gente tomou a decisão, foram 2 anos planejando para a gente vir para cá. E hoje, graças a Deus, eu gravei esse vídeo em setembro de 2024. A gente migrou em junho de 2022. Graças a Deus as coisas estão dando certo na nossa vida. Mas por que as coisas dão certo? Planejamento. Para finalizar, queria saber com vocês, deixa aqui nos comentários quanto tempo vocês passam planejando para vir para cá, ou que seja para América ou para qualquer outro lugar. Quanto tempo que vocês pensam em planejar para vir para cá se vocês ainda estiverem no Brasil? Conversem comigo, eu vou responder todos. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Sucesso e até o próximo vídeo.